E maninha, doutor Jonas falando diretamente dos estúdios do Na Cumbuca. Estamos aqui mais uma vez trazendo diversão, entretenimento e muita coisa boa para vocês, muita conversa, muito bate-papo bacana, muita gente legal, muita fofoca, tudo que acontece na cidade de Bragança do Pará, para o Pará e para todo o Brasil. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, não é isso mesmo, meu amigo Gatinho? É isso mesmo, Jonas. Olha só, estamos aqui no mês de julho, aquele mês quente das férias, tudo fervendo. E claro, as polêmicas não podem faltar. A curiosidade, o nosso convidado hoje vai dar o que falar. Com certeza a Cumbuca de hoje vai ferver para você aí. Ele é um moreno alto, sensual, bonito, cheio de charme. É o meu amigo de muito tempo aqui de Bragança. Hoje vim aqui para falar tudo, falar da vida dele, da história, do passado, falar dos pontos, dizendo aí que ele vai abrir a boca de tudo. Então eu quero ver. E hoje quem tá aqui, nada mais, nada menos que o meu amigo, colega de câmara, meu amigo vereador Charlão. Aí galera, boa noite aqui, prestigiando aqui nesse programa maravilhoso, enchendo a Cumbuca aqui do meu amigo Jonas, enchendo a Cumbuca do Jonas. Galera, bora acompanhar, coisas boas virão. Hoje ele está aqui na Cumbuca, meu amigo Charlão, vamos falar da vida desse homem, vamos saber da história desse rapaz, vamos saber, vamos cavucar a vida dele, e ele que vai estar na Cumbuca hoje. Vamos entrar na Cumbuca do Charlão. Opa! Vai topar ou não vai topar a parada? Tá topado. Então bora pra cima, não é isso mesmo, Gatilho? Vamos brincar. Hoje a Cumbuca vai estar escancarando para todo Então, mundo. pra começar, eu quero saber da tua vida, Charlão. Me conta de ti, rapaz. Todo mundo quer saber. Eu quero saber a tua história de vida. De onde tu rei, de onde tu rai, onde tu nasceu, onde tu te criou. Me conta a tua história. Eu gosto de saber da vida dos outros, hein? Beleza, Jonas. Bem, galera, eu sou de Belém do Pará. Eu nasci e me criei no bairro do Guamá, tá? É meu vizinho, né? Nasci Meu vizinho no dia lá. 2 de 8 de 1970, na Santa Casa, às 2 horas, nasceu o Príncipe Negro, o negão aqui dos olhos japonês, né? E nesse intervalo foi quando meu velho Raimundão, né? Que é meu pai, e muita gente pensa que é adotivo, mas é meu pai que Deus colocou. 2 horas de vida, meu velho me resgatou, Deus me deu uma família, colocou meu pai e a minha mãe Luci, e hoje eu estou aqui, me criou, me registrou, que me deu uma herança, que foi me registrar e me criar junto com a minha mãe. E aqui eu estou, né, o Charlão, aquele cara que humilde, bacana, é um cara que gosta de ajudar as pessoas. Morei no Guamá desde novinho. Quanto tempo no Guamá? No Guamá foi a minha vida toda, mas saí do Guamá com uns 24 anos. E 23. Logo nessa idade tu saiu? Nessa idade perigosa. que uma idade duvidosa. Já tinha decidido o que era? Não, ainda estava em dúvida ainda. Tá, o médico disse é homem ou mulher, o médico disse até agora é machão. Saiu da puberdade do Guamão, olha aí. Então me conta essa história que teu pai estava lá, o Raimundão te pegou com 2 horas, como foi? Na verdade é assim, o papai conhecia o meu pai, na verdade, né? E era conhecido deles e a minha mãe trabalhava para esse cidadão. E quando eu nasci, o papai disse, olha, se for um machão, negão mesmo, eu quero. Se for menino, o papai era doido por menino. Ele queria o macho. Queria o macho, e acertou. Ele só tinha mulher. Não, ele queria, sempre gostou do negão e tal. E aí, quando a minha mãe, que eu não conheci, né? Quando eu nasci, 2 horas de vida, eles me enrolaram no pano, ele com a mamãe. Se enrolaram no lençol, no lençolzão no jornal. E arrastaram com o negão. Ele vivia com a minha mãe Luci, né? Que hoje mora comigo. Então tu não conheceste tua mãe biológica? Nem o pai, nem a mãe. Nem o pai também? Nem o pai, nem a mãe. Só conheço o meu pai, que é o Raimundão, e a minha mãe Luci. É igual o Raimundão, nem por foto. Nós temos muito a ver. Mas tu viu por foto? Vi já depois, já de velho já. E teu pai, o que era? O que teu pai fazia? Papai batia tambor, era macumbeiro. Era macumbeiro. E a minha mãe dona de casa. Era pai de santo, né? Segundo, só que eu fico puto, história, que né? o cara era branco, dos olhos azuis, o negão sabe com esses olhos cor de menta. Porra, tua mãe enganou teu pai, foi? Não, mas a minha mãe... A tua mãe enganou o macumbeiro, ela não, mas essa mãe que tu estás falando não teve nada a ver. Mas a tua mãe biológica enganou teu pai biológico. Porra, essa ela enganou o macumbeiro, ela... Tem que levar no caso de família, olha aí, no ratinho.
E essa é a vida. Olha, era danado, agora me deu medo. Eu até... Eu te ver aqui de onde eu vim, só pra você ter uma ideia. Charles Williams, Charlão, como é mais conhecido, a população de Bragança com certeza já conhece esse nome. Como é, assim, a questão de morar no Guamá, um dos bairros mais conhecidos de Belém. Durante muito tempo, né, foi um dos mais perigosos também, né? Vale falar. Era vizinho do meu É o bairro, vizinho, agora, olha. né? 2 perigosos. E vim pra Bragança. Como é essa Cara, mudança? bora por parte. A minha infância no Guamá foi uma infância muito bacana. Eu sou da época de joguinho de empinar pipa, de tomar banho na maré, ali na Baía do Guajará, entendeu? O Guamá é a lenda que se criaram na terra firme, a lenda que se criaram no Juruna, na Tremação. Como se fala do Pedreiro, que é o bairro do amor, do samba do amor, tudo tinha violência, mas não tinha a violência que tinha hoje. A gente era daquela época da gente sossegada, da rotanda, da cavalaria, que tu namorava, tu ficava nos cantos 11 horas que o caboclo dava uma patada com o cavalo. Epa, cadê a tua mãe? Teu pai ia te deixar lá na porta e criava com o problema. Então, te pegamos uma época de ouro, Jonas. Então, não tinha arrastão, não tinha hoje essa violência que tinha. E nós não tínhamos o celular. A gente tinha, era brincadeira de menino. De pirar-se-esconde, de jogar bola na rua, de médico, que eu sempre era o médico, brincava de cair no poço. Então a gente tinha aquela inocência que a época permitia, muito velha, entendeu? Não sabe nem o que é isso. Então o Guamá, todo bairro era violência, mas tinha fama. Mas era um bairro que se eu pudesse morar de novo, eu moraria. Namorou muito na juventude no Guamá? Muito. Era danado? Sempre foi danadão assim? Não, o Guamá, tu é sabedor disso. Perigosíssimo, sempre foi perigosíssimo. Eu chorava, eu apaixonado, eu namorei muito. Eu aproveitei, meu irmão. Eu aproveitei a minha infância. A gente saía do Guamá de madrugada com as meninas lá, pra gente correr lá pra Praça da Bastracama, pra pegar manga, ali no cemitério Santa Isabel, a gente pulava, corria. Moleque novo, a gente corria de madrugada, caminhava. Tudo tu inventava. De madrugada. Inventava de caminhar. Olha, eu morava e ao mesmo lá, tempo a gente agarrava as meninas. Eu morei lá, mas nunca fiz isso não, de correr na madrugada. Eu sei que tu agarrava de madrugada. Eu não. Aí é o seguinte, era uma vida bacana. A gente pulava o muro do cemitério, cara, pra pegar manga. Lá no Santa Isabel. Lá em Santa Isabel, eu tinha aquela história da mulher, do taxista, daquela mulher vestida de noiva que fazia visagem. Então eu sou dessa época ainda da visagem, que fazia. Então o Guamá, ele me ensinou muito, eu tive muitos amigos. Aquela questão do Guamá era 2 pontos. Ou tu prestava, ou tu era pro lado errado. Assim como era no bairro da terra firme. Mas era só manchado pela fama dos outros. Porque era um preconceito, porque era um bairro humilde, um bairro. Mas eu tenho saudades, eu deixei amigos lá, eu criei amizade. Lá eu criei um vínculo, né, com o meu bairro e só saí de lá para mim ir para o mundo, para mim trabalhar, para mim vir para Bragança. Eu fiquei em Belém. Nesse tempo o Raimundão morava lá no Guamá? Não, o papai assim, foi muito itinerante. O papai foi um cara que era caçambeiro. Olha, quando o papai me assumiu como filho, o papai fazia o Cristo. Ele dirigia, era motorista do Guamá, do Aeroclube, o papai fazia o Cristo para poder comprar o leite, que era peso pesado. Então, o papai sempre batalhou. Leite, né? Compraram uma vaca para ti, né? Com certeza. Ele sempre batalhou, o velho, ele sempre foi. O papai foi motorista de ônibus, caçambeiro, carregava osso. O encarregado do papai era o Vladimir, na prefeitura. Então, ele conta essa história. Então, o seu Raimundo, nós vemos de baixo. O seu Raimundo era caçambeiro, taxista, motorista do Aeroclube. Inclusive, a gente ainda tem que escutar a história do Raimundão aqui. A história do seu Raimundo vai muito longe. Hoje, tu vê o seu Raimundo aí, vê o que ele tem. O seu Raimundo, ele foi um exemplo, ele é um exemplo de perseverança, de não desistir. É um cara que nunca desistiu de ter as coisas. Porque ele tem as coisas dele, porque ele sempre ajudou as pessoas. Isso é um gancho bacana pegando a sua fala, Xalão, que o povo, para ajudar o povo, tem que conhecer o povo, né? Tem que vir de baixo para conhecer. Isso é muito importante, falando na figura do seu Raimundo, que é muito conhecido. E você também aqui como representante dele, como filho, né? Que foi pegado no Coeiro com 2 horas de vida, hein? E tá hoje aqui presente. No Coeiro, no jornal, na época, né? No Liberal. Não era Diário do Pará. Mas é muito bom isso aí. O povo gosta, na verdade. Nesse tempo não tinha Amazônia. E pode reparar que tanto o seu Raimundo, né, o Raimundão, como é falado, como o Charlão, né, como diz assim, o Charles Williams, a gente pode ver que os meninos que me acompanham, o João, aí, toda essa galera aí, os meninos, pode reparar que nós temos uma dificuldade muito grande de estar de paletó. Nós estamos aqui, ó, é uma dificuldade muito grande de estar todo empacotado.
nós gostamos mais de estar de sandália, de bermuda. O senhor Raimundo às 5 horas da manhã tomando mingau, botando galão lá com os funcionários, olhando as obras dele. Da mesma forma que eu trabalhei 16 anos, a gente usinava de madrugada. Eu trabalhei 8 anos para Astrid aqui no CETRAN. Comecei trabalhando, prestando serviço pelo CETRAN. Sim, então, mas eu quero que tu me fale o começo. Como foi tua vida profissional que tu começaste? Pois é, como eu estou te falando. Como foi o início do Charlão? O início do Charlão. Teve alguma dificuldade? O início do Charlão, eu vendi canudinho, eu queria namorar, e a mamãe disse, olha, tu quer namorar, então vai trabalhar. Eu com 12 anos vendia, eu estudava no Salesiano do Trabalho, saía do Guamá para ir para o Salesiano do Trabalho lá na Pedreira. O que era? Era o semi-interno que se hoje... De onde? Eu ia de ônibus, pegava o Ceasa e depois pegava o Juliano Conceição. Eu passava o dia todo lá no colégio semi-interno. É um aprendizado. A gente entrava de manhã, estudava. A gente era novo, fazendo fundamental. Pois é, mas você tinha um curso técnico, João? Eu não cheguei a pegar, ainda entrei ainda na gráfica. Mas quando eu passei, eu entrei 12 anos, que passamos a escola de profissionalização de gráfica, só passei um ano, porque o governo terminou com o convênio. Foi um momento difícil. Foi no governo do Alacide Nunes. E eu entrei no Salesiano por Pistolão, antigo Pistolão, pela Marilda Nunes, a primeira dama. É mesmo. E antes de eu entrar... Você era um homem já influente, já com 10 anos, não, porque o colégio salesiano, ele aceitava delinquentes, pessoas para se ajeitar, e não pessoas para se importar. Por isso que tu foi. Porque eu fui, porque eu gostava de rua, eu gostava de papagaio, eu gostava de estar na maré, não gostava muito de estudar, eu gazetava a aula, e eu queria estar coisa de menino. Pra te passar a madrugada na rua, boa coisa tu não era. Curtindo, tu sabe que menino sapeca. Pega a manga. Pega a manga. Então, daí... daí... A história de cemitério, pega a manga de madrugada é meio estranho. Tu sabe como é. Tá achando meio estranho. O caboclo ele inventa de tudo. Então, daí, eu tive o meu primeiro emprego. Eu fui servente de pedreiro. Mas era manga rosa, era? Ai, era Bacuri. Então, daí eu fui o meu primeiro emprego na Telepará, prestando serviço. Para mim foi o ápice, entendeu? Na época a Telepará era Telepará com Marcel Peracel, era estatal, irmão. Então eu comecei era forte, assim, né? Era forte. Esse foi minha primeira carteira assinada. Depois eu rodei nas outras empresas. Você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 17 para 18 anos. Nem ralou, foi bom demais. Não, mas antes disso, eu corri atrás, nada foi fácil para mim. Como nada foi fácil para o seu Raimundo, nada é fácil para ninguém. Como para ti. Hoje tu chegou nesse patamar, mas não é a tua vida, é a minha. Depois te conto. Você me pegou muita manga de madrugada. Ele pegou a manga e outras coisas. Uma curiosidade, Charlão, porque o nosso programa Cumbuca, ele é produzido em Bragança, inclusive regionalizado, mas é para todo o Brasil. Essa critério, essa história, essa curiosidade, Telepará. Para quem visita Bragança, meu irmão, tem uma torre ainda que ainda guarda os restos mortais, que era a companhia telefônica aqui do estado do Pará. Hoje em dia a galera do TikTok, do Kawaii, não conhece, mas nessa época era o meio que você falava com os parentes. Um orelhão. Tem gente que nem sabe o que é orelhão, né? Era. De agora. Pra te ver que a gente somos antigos, tinha fichas telefônicas e depois veio o cartão telefônico. Mas tu vai falar só de velhice aqui mesmo, vai? Não, eu vou falar de coisa boa. Se você me perguntar, eu tô com fome. Vai falar só de... Sim, e como foi a tua questão familiar, assim? Como foi para desenvolver tua família? Quantos filhos, as mulheres? Não, aí quanto te casou a minha primeira, sim. Aí depois de tudo, eu rodei, né? Como eu já te falei, citamos aí as empresas que eu trabalhei, e depois o papai já estava melhorando. Você só falou Telepará. Não, calma. Eu trabalhei na Intel Engenharia, né, que é prestadora, trabalhei na Tarumã, trabalhei na AG. A Tarumã era o quê? Tarumã é uma empresa que trabalhava para Petrobras, terceirizada. De Manaus, no caso. Era de Manaus, era uma empresa de Manaus. E aí, outras coisas, como eu disse, eu fui vendedor, vendi balde, eu vendi canudinho, vendi chope. Eram os baldes que eu vendia lá na feira. Bode. Não, bode se der certo eu berrava também. Então, que cara mais? que... Canudinho, o que mais? Eu dava o meu jeito, que eu queria dinheiro pra... O corpo nunca vendeu nesse Nunca. E olha que eu tinha um corpo bonitinho. Era a Raiz. Quando foi isso? Chega a Raíssa disse, a Raíssa Rayana, nossa próxima entrevistada, está aqui nos bastidores, só acompanhando o Charlão. E a gente é isso mesmo, e vivendo. E aí, o Charlão, eu conheci o Charlão quando eu cheguei aqui trabalhando no trecho, né? Trabalhando no asfalto.
fazendo asfalto, e de repente eu comecei a ouvir falar do Charlão, filho do Raimundão. Vote no Charlão, filho do Raimundão. E como foi essa história? Como foi pro Charlão virar político, se tornar vereador, entrar pra política? Como Cara, é um assunto muito Primeira doido. pessoa que me falou isso foi o Luciano. É uma história muito doida. Eu trabalhando no trecho, o que é o trecho, galera? É na estrada, mexendo com terraplanagem, mexendo... Papai tinha conservação, contrato com o CETRAN, Secretaria de Transporte, que ele pegava a conservação em todos os cantos do Pará, somente aqui na região do Nordeste. E aí eu vim trabalhar aqui para Viseu, foi quando o papai já tinha a família dele, que era o saudoso tio Flô, tio Corica. Tio Frouxo? É o tio Flô. Ah, tá. Flô. Fala direito, É o tio porra. Flô, o tio Corica. Então essa galera todinha aí, a família dele era daqui, entendeu? Então assim, viemos para aqui, para Bragança, através que a família do papai era daqui. E aqui o papai montou, né, aqui no Jiquiri, que era um terreno do CETRAN, e o São Raimundo trabalhando, as máquinas ficavam, o papai acabou comprando o terreno que era de um senhor. E aí se instalamos aqui em Bragança. E nessa história começamos a trabalhar, pegar serviço para as prefeituras. Asfalto nesse tempo, Não, ainda não, só com conservação de estrada. Prestava serviço para as prefeituras. Aqui para o Milton Lobão, na época, Conservação de ramagem, né? conservação de Mas ele ramagem. já tinha máquina. Para trabalhar com isso tinha que ter patrão, Ah, é, para desculpa. mecânica, caçamba, pois é. Desculpa. Então, é essa que era o procedimento. Depois foi evoluindo e o São Raimundo entrou na área de pavimentação. E aí foi quando ele teve a oportunidade de comprar a usina de asfalto, o São Raimundo se tornou uma potência Aí o homem na disparou. região do Caeté. Aí o homem disparou. Disparou. Passou tinindo e graças a Deus com muito trabalho. Imagine o Raimundão assim, quantos anos ele tinha nessa época, tu lembra? Hoje o papai Que está ano? com 76 e Que o ano? São Raimundo estava com seus 60 anos. Imagine o Raimundão com uns 40, 50 Cara, anos. ele Ninguém sempre foi segurava uma esse máquina. homem, né? Porque hoje, Pra acompanhar o ritmo dele não é fácil. o cara é diferenciado. O cara Imagina ele novo. Você ia Não, o São segurar. Raimundo, Deus fez ele e jogou a forma fora. Não tem. É o jeito dele, é agoniado, ele gosta, se tu não tiver acompanhar o ritmo dele, tu dança. E ele é agoniado, ele te cobra, que ele gosta das coisas dele certas. O cara é máquina, o cara não para. E ele gosta das coisas dele certas, ele gosta de fazer andar. Como foi para o Charlão virar político? Sim, aí nesse intervalo, não estou enrolando porque você puxou um outro assunto. Aí assim, para o Charlão chegar, a política foi uma situação bem legal. Nós inventamos de ir pintou uma oportunidade da gente ir para o Rio de Janeiro em 2010. Trabalhar. Eu, Moisés, não, passeio. Aí o papai nos levou com Edson Oliveira, com o Égilo, o filho dele, o Moisés e eu e o papai. E nós fomos passar uns dias no Rio de Janeiro. Tudo junto? Junto com o Edson? Tinha amigo. O papai trabalhava, o Edson era prefeito aqui já. Por que vocês não viajam mais agora? Não, porque a gente não podemos, porque o tempo não permitiu. É falta de porque tempo, essa né? é a política. A agenda que não está batendo. A agenda não está batendo, não deu certo ainda. E aí, nesse intervalo, a gente estava nos procedimentos lá, fomos no Barra Shopping, lá no Rio de Janeiro, e o São Raimundo tomou os mel, o Edson, aí começaram a ficar ricos lá. E o Edson contou uma vantagem lá, que ele ia fazer o vereador mais votado, na época era o Dário Emílio, e o último vereador tinha sido o Dário Emílio com 1.500 votos, e eu fui no banheiro. Quando eu voltei, já voltei candidato. Então meu candidato é o Charlão. Os dois sempre foram assim, né? O Edson com ele, né? Disputando, né? Sempre teve essa, mas o papai nem sonhava em ser político, e nem eu. Ele nunca passou pela cabeça dele? Nem na minha. As coisas não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, o que acontece? Quando eu voltei, o papai, olha, Charlão, tu te prepara que tu vai ser o meu candidato. E bora fazer um procedimento aqui. E aí, pintou aquela história dele de, então bora fazer isso, bora fazer aquilo. E se criou aquela brincadeira de... Então nasceu de uma aposta lá de Nasceu de uma aposta dos caras de cachaçada. E depois do banho, quando eu vi já na mesa, eu já estava... E assim, ligamos. Aí eu voltei do coisa, o papai ficou, né? Eu tive que voltar e voltamos a trabalhar. Eu estava trabalhando em Salinas e ao mesmo tempo em Capitão Poço, ficando fazendo onde a gente tinha frente de serviço. E passou. Em dezembro, passou o tempo. Então, quando foi próximo de pintou a janela de eleição, o Luciano me liga, tu tá onde? Eu tô trabalhando. Vem-te embora que o teu pai vai te filiar no PSDB.
Eu digo, mas rapaz, eu vou me meter nisso. Papai, vem-te embora. Que tu vai ser vereador, que eu vou mostrar pro fulano que... E aquela coisa pintou. E de repente o Charlão se filiou. Foi quando eu conheci a Raíssa, conheci a galera, o Gessinho, todo o Zé Diogo. E eu me filiei no PSDB e a gente... E o Edson Oliveira era o seu Américo, candidato dele, e o padre. E ninguém me conhecia. Quem era o Charlão? Né? Eu não parava aqui porque eu trabalhava em outros municípios e a galera não conhecia. Eu só vinha de 15 em 15 dias. E dessa forma o papai me lançou e ficou o Charlão, filho do Raimundão. E aí, para o nosso ilustríssimo Santa Brígida, a bengala do pai. Ficou aquela história, ele é a bengala do pai. E nesse intervalo, eu vim, né? O papai me tirou da empresa para me fazer a campanha. Aí eles me deram a oportunidade de máquina, é o que eu mexia. E eu saí cortando o ramal por tudo que era canto. Aonde desde a época do João Bota, desde do Antônio Barros, que não passava há muitos anos. Nunca, fazia um tempão, foi quando eu entrei pelo Majorzinho, eu cortei do Imboraí Grande até o Alimbu. E o seu Raimundo, justamente. Então, pessoas não estavam acostumadas de um vereador, um candidato a chegar com máquina, entrar em ramal que estava em trafegado há anos. E o seu Raimundo já tinha a fama de ser o pai dos pobres, de ajudar as pessoas, mas não queria mexer com política. E nesse intervalo, o senhor Raimundo me lançou para vereador e colou, e me largou, me deu condições, né? E eu aproveitava a minha folga e tirava, trabalhava e final de semana e pintou. Quando foi porque pintou a aldeia, a minha história na aldeia, naquela questão de ajeitar em roda da aldeia, de ser perseguido pelo Ibama, eu fui arrancando pontes, eu fui conhecer a aldeia, eu vi aquelas barrigudas caindo, aquelas crianças, e eu não aceitava porque eu vim de lá do Guamá, ali da passagem de Serrão de Castro, nas palafitas, e eu não gostava de palafitas. Você morava em palafitas? Eu morei na Serrão de Palafitas, e eu via aqui as canelas dos moleques e tudo. E uma criança, uma época, disse, olha, eu tenho muita vontade de jogar bola. Passava o dia andando no pau, é? Com certeza, correndo, não andando. Então, assim, resumindo, eu vi a necessidade do povo na época. E foi onde tu me conheceste. Eu fazia a diferença porque eu tinha condições que o senhor Raimundo dava com a empresa. E aí eu fiz coisas que nem o prefeito fazia. E o senhor Raimundo mostrou por A mais B que dava para fazer. E um cara que era só candidato, tu lembras disso? Que eu entrei pelo Monte Negro, imagina, tu pegar o Imboraí, Vila Verde, e tu deixar lá no Alimbu. Pessoas que não sonhavam em passar a máquina. Então assim o Charlão fez. Quando chegou a época mesmo do Pega pra Capar, né? Foi feito a chapa, foi feito o palanque, e foi quando a primeira vez que o Charlão subiu no palanque, já candidato, passei pelos processos, já o meu nome já estava espalhado por aí. E quando a primeira vez que eu peguei o microfone, eu vou te contar a história política, cômica. Posso continuar? Pode, continua. E aí, o dia da chegada que tu disse que eu fico ansioso, como cheguei aqui nesse programa, que o Luciano Brito, o papai colocou o Luciano, que é pra gente brigar nos 2 dias, e a gente acabamos ficando amigo, o Luciano me orientou muito. E eu levava o nome do seu Raimundo, eu sempre levo. Se hoje eu sou político abaixo de Deus, porque os meus votos vêm do meu pai. Reconhecimento. Com gratidão, cara. E eu tenho que ter esse discernimento e essa humildade que sem meu pai eu não era. Primeiro, por condições, e segundo, que eu não era conhecido. O trabalho que ele já tinha. E o trabalho eu usei, é o trabalho do cara, né? Que é um cara que fazia o bem sem olhar quem. E aproveitando a minha juventude, querer ajudar as pessoas, porque eu já falei para o Jonas que eu estou vereador, vou fazer 12 anos, se Deus me permitir, com vida. Um cara que não ia passar um mês. Não é fácil. Tu vim da estrada, tu vim do mexer com campeãozada, mexer com a galera, e de repente tu tá de paletó e dá como legislador. Porque o que é ser o legislador? O que é ser um vereador? O vereador, ele foi feito para fiscalizar e legislar. Mas até o que tu vai legislar, o que tu vai fiscalizar, tu tem que ter o direcionamento de tu argumentar e de tu cobrar. E se tu não souberes cobrar, tu vais passar vergonha. Então, quando eu entrei nesse mundo aí veio a eleição, quando o primeiro dia do palanque, me deu logo tremedeira. Aí eu olhei pro Foca,
Na época que o Foco estava trabalhando no marketing, era o Gessinho também. Nunca era tinha candidato. falado no microfone. Nunca na minha vida. Já mexia só com outros microfones. Ah, esse aqui é seu. Esse aqui ninguém tira, é teu. E aí, quando eu peguei no instrumento do Jonas, eu me tremi todinho, eu disse, pronto. Aí o Foca disse assim, embaixo, ei, Charlão, toma logo uma dose, que aí tu te solta. Que tu não precisa de microfone. Nesse tempo tu bebia, né? Não, eu tomava banho. E aí eu tomei uns goró, aí fluiu. Não quer tomar e aí eu dei até uma dose, assim, dei até uma dose, não, está repreendido. Meu tempo já passou, também não recrimino quem beba. Aí o Zé Diogo toda numa falácia, aí tava o Elias Cunha, pastora Lúcia, Gessinho, os caras com dom da palavra, Celso Melo. Aí pega o Charlão grosseiro, primeiro menino de primeira viagem. O Gessinho era candidato a prefeito? Não, a vereador. Era vereador, né? E aí eu tinha que tomar, eu com tom taxista, era uma dose, e aí o meu povo e minha pova, aqui é o Charlão, o filho do Raimundo, boa noite. A galera volta de novo. E a galera, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, aí a gente foi se acostumando. Mas eu não tenho que reclamar. Rodrigo, Jonas, o começo, o gatinho aqui, deixa eu só te dizer. Rodrigo ali, ó. Ah, tá, o gatinho. Deixa eu te dizer, foi uma experiência difícil, não é fácil estar aqui, não é fácil tu pegar o microfone, não é fácil tu falar na frente do povo, não é fácil tu debater uma coisa que tu não tinha conhecimento, tu tem que te aprofundar, tu sabe disso que tu cobriste lá na Câmara Municipal, e eu tive que me adaptar com um cara que era um mundo diferente. Se reinventar, gatinho, e assim, eu fui um cara que eu tinha muita dificuldade, eu fiz o meu 2º grau, nas 3 porradas, mas eu sempre tive uma oratória boa, faltava aqui você melhorar, mas o saudoso Marcel disse, Charlão, aqui já apareceu nessa tribuna doutor, médico, todo tipo de gente tremeu, aqui com né? vereador. Que tremeu na base. Mas treine. E tu tem um dom, tu tem a liderança, tu tem o trejeito do teu pai, tu tem a ousadia, falta tu te ajeitar. É com o tempo, dividir as palavras, tu ter um mais discernimento, eu era muito grosseiro, brigava com todo mundo porque eu queria resolver as coisas na marra. E aí veio a eleição, o Charlão foi o 2º mais votado. Quem foi o primeiro? Foi a Andréia Mota. Eu tive 2.148 votos. Pra caramba, né? Eu tive 2.148 votos, trabalhado, investido. O senhor Raimundo gastou o que ele não tinha, mas o investimento não foi comprando voto, não foi comprando cesta básica, não. Foi ajudando, abrindo ramais, gastando para melhoria, para o bem-estar do nosso povo, porque o senhor Raimundo acreditava que através da minha campanha, da minha política, a gente podia fazer o melhor. E assim foi feito, se criou um vínculo e aí se criou o senhor Raimundo. Ele só fez botar a cereja do bolo para ele poder vir um apelo do povo. O seu Rodoterra, que era chamado de lá da primeira travessa, conhecia o senhor Raimundo pelo seu Rodoterra. Então o senhor Raimundo sempre ajudou as pessoas, fez muitos vereadores, não só de Augusto Corrêa, como daqui, como fez o Alailson, Jorge Luiz, vários vereadores, o senhor Raimundo, como de Garapé-Açu, de Tracuaté, Augusto Corrêa, o senhor Raimundo fez, bancava, como bancava o prefeito, como empreiteiro. O senhor Raimundo sempre ajudou, porque ele sempre foi agraciado com equipamento, com estrutura. E aí fez o filho do vereador. E eu entrei, e eu disse na época pro Gessinho, para Socorro Lobão, pro Paulo, eu disse, Paulo, eu não vou aguentar. Isso não é para mim. Porque assim, cara, que quando tu entra numa casa de leis, você tem que ter sabedoria. Porque tu tá... Quando eu fui me dar por mim, meu primeiro mandato foi um desastre. Primeiro que eu enchia muito a cara. Segundo que eu não tinha muita responsabilidade de achar que eu era o cara, o advogado do diabo. Achava que eu brigando com todo mundo eu ia resolver. Mas eu sempre briguei pelos pobres. Eu brigava com qualquer categoria, com os professores me odiavam, eu brigava com mototaxista, eu brigava com todo mundo que eu achava que eu tinha que resolver, mas é porque eu sempre falei alto. Mas ao mesmo tempo eu queria ajudar, mas faltava o quê? Aquele preparo, que é com o tempo que tu vai... dosagem, né? É a dosagem, mas tu não vai aprender, entendeu? Então foi essa que foi a minha situação. E aí eu tive muita sorte de ter o Marcel Brau, de ter a Rosa Chagas, de a minha primeira legislatura,
com o Padre Nelson, eu tive uns caras bons que me ajudaram, Charlão, devagar. E aí eu fui, mas a arrogância, a prepotência, o orgulho me quebrou. De 2.148 votos, eu fui para 460. Me fala essa história aí. Eu fui para debaixo do poço. O que foi que aconteceu pro Charlão ter essa... Foi um tapa na tua cara, na verdade, que tu levaste, né? Acho que valeu pra ti. Foi um tapa que valeu pra tu te reestruturar, mudar. Como foi essa história? Me conta aí. O que é que acontece? Foi o que eu acabei de falar, o despreparo. Quando você vira qualquer situação que tu sai de um patamar para o outro, você tem que estar capacitado. Ou então menos preparado, o que vem pela frente. Eu não estava. Teve um cara que eu fui tomar mais cachaça, lá amigo do Dário Zebu, lá perto do Jiquiri, e eu fui cair na besteira de dizer, tomando isco, e disse, tu és quem? O cara tinha vindo de Belém, estava rodando coisa e eu já estava meio bicado. Eu disse, eu sou apenas um vereador, eu em merda, caí na besteira de falar isso. Ele disse, tu és vereador? Quantos votos tu teve? Seu merda. 2.148 votos. Ele disse, então é uma vergonha. Um cara que teve 2.148 famílias e tu te classificar como merda, então os caras votaram no merda. Tu tem certeza o que é aquele brasão do teu município? Tu tem certeza que é a legislação? Tu sabe o que é uma vereança, o que é um vereador, o que representa? Tu sabe quantas famílias acreditaram em ti, cara? Não pensa pequeno, não te diminui. Pelo contrário, te levanta e diz, eu vou representar. Essas 2.000, tu representa um dos maiores municípios do estado do Pará. Historicamente, tu sabe a nossa história. Nunca mais fale. Se tu quiseres continuar na política, não te diminui, não fala besteira, seu merda. Tira de ser merda e passa a ser um cara do... Usa, que eu noto que tu é um cara inteligente, mas tu tá sendo burro. Velho, foi um remédio. Eu passei a valorizar. Faça a sua vereança exemplar para o povo. Vai legislar para o povo. Ajude o povo. Rápido eu fiquei bom, a ressaca foi embora. Deu de uma mergulhada no garapé. Quando eu voltei, Jonas e Gatinho, renovado, com expectativas, eu posso fazer. Já não era mais o mesmo. Eu já estava um diamante para ser lapidado. Mas foi. Era pedra bruta. Nós precisamos desse empurrão, para esse choque de realidade. E aí, daí eu botei na minha cabeça. Mas eu já estava no fundo do poço. Não escutei o papai, eu não escutava ninguém, só vivia, ajudava as pessoas, mas não parecia. E aí veio a segunda eleição e eu já estava desacreditado. Só não briguei com Deus porque eu não vi. Mas quando veio a segunda eleição, eu tive 460 votos. Eu entrei no último... Mas tu ia para o campo mesmo? Não ia mais, eu já estava largado, eu não queria mais saber. Eu fui entregar, eu desanimei, entreguei. Eu só fiz participar. Aí eu conheci uma irmã que me levou lá na Quinta Travessa do Monte Negro e eu não queria ir, foi murmurando, o Monte Negro estava debaixo de muito buraco, eu fui na marra. Cheguei na casa dos evangélicos lá, tinha 24 pessoas, cheguei murmurando e reclamando. Faltando 3 dias para a eleição, eu abandonado. E eu já estava com a Carol e eu passando perrengue. Muitos amigos que eu ajudei viraram a costa, que a política ela te faz isso. Fica sem poder. O homem sem poder, sem mandato não é nada. Aquele que se acostuma, ele é tudo. E aí eu disse pro cara, se tu tem menos santinho? Eu disse não. Não tinha nem o santinho. Nem um diabinho, quanto mais o santinho. E aí eu fui, quando terminou, o cara disse, olha, aqui tem 24 famílias. E essas 24 famílias vão te ajudar. 24 votos. E eu vim de lá da Quinta Travessa, cheguei quase 9 horas da noite, eu morava ali na aldeia, já com Carol, e eu bebia muito e tal, e eu já estava no final de tudo. Já foi quando Deus entrou na minha vida, que eu disse, não dá mais para mim. Aí eu conheci a pastora Selma, aí passei aí para o monte, faltando ainda uns dias, eu disse, não dá mais para mim. E eu entreguei na mão de Deus quando foi a eleição, lá no sítio da Eulina. Foi feito lá, fez um churrasco, tinha 200 pessoas, de repente já não tinha mais ninguém. Quando veio a eleição, fiquei disputando com aquele professor Amilcas, né, lutando.
pela última vaga, que antes eu era um dos favoritos. Só que muitos... Eu fiquei com medo de ti, não foi pro teu partido. Você é culpado, você não foi vereador no tempo de Deus, porque você ficou com medo. Eu pedi para você entrar, que eu não estava fazendo nada. Então essa história, quando Deus entrou na minha vida, gatinho, foi nisso aí, nessas provações, nesse milagre que ele fez. Então eu caí, eu precisei cair para me levantar, eu errei para me acertar, e eu conheci os dois lados da política, o apogeu e a queda. E mas Deus me levantou, que no última urna, no final do plim-plim, o senhor Raimundo já estava comemorando que já era candidato. Já era prefeito. Prefeito, o senhor Raimundo vibrando e eu lutando com a Milka, que estava 100 votos na minha frente. Ele estava 5 votos na tua frente? 100 votos na minha frente, faltando 24 urnas. E aí eu estava em quarto lugar, até atrás do Kiko. E nas últimas urnas lá, veio a última urna que deu bronca lá, da Vila da Nova Canindé, quando chegou atrasado. Eu ganhei ele quando eu vi, ele estava já com 15, que foi diminuindo, ficou com 15. Aí veio os 24 votos, ele estava com 15 na frente, eu ganhei por ele por 8 votos. Isso foi de quem? Coisa de Deus mesmo. Foi Deus que te mandou naquela família que tu nem queria ir, Não queria ir e tal. E nesse intervalo eu não tinha aceitado Deus, porque Deus a gente não aceita, Ele que nos aceita. E quando eu cheguei nesse momento, eu já estava Aí terminou a eleição, o senhor Raimundo nem sabia que eu tinha ganho, foi através do Alex Ribeiro que anunciou que ele achava de um pai e um filho ser vereador e prefeito. E eu tinha passado por várias provações, decisões erradas, e assim fui xingado, zombado. Até no dia da minha diplomação, ainda teve vereador que disse: espoca a urna, bom de voto. E eu pedi perdão para a família do seu Raimundo, que eu tinha brigado, para a Eliena, eu tinha brigado com todo mundo, eu pedi perdão na minha posse. Eu me reconciliei com Deus, e desde esse intervalo para cá, até hoje, se faz já 7 anos, vai para 8 anos que eu não bebo. Do cara que era alcoólatra, do cara que era adulto, do cara que era moleque doido, do cara que dava porrada, que brigava com segurança na festa. Brigou na rua já? Briguei muito, não tinha poder, não podia ver um cara na Bragança do Badinho porque ele jogou o cara lá de cima, só estava embriagado. Então Deus me colocou, me exaltou, e os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Quando veio o terceiro mandato, já organizado, foi quando o João entrou na minha vida, a Carol, já outra batalha, um grupo que eu tenho maravilhoso, que continua os mesmos, poucos saíram, assim, né, para melhor, assim que é bom, para melhor, né? Eu não tenho hoje, não tenho cabo eleitoral, eu tenho família, o João como irmão, tem essa moça aqui que está batalhando, estudando, que é a minha sombra aí, tenho a minha esposa. Ela já está há muito tempo contigo? Está recente. Está recente da minha campanha já para deputado. E assim, eu devo muito à minha família, eu devo muito aos meus irmãos, a minha esposa, a Carol, que ela é a mente ali. A Carol que foi a Carol modulou que Deus colocou. A Carol que Deus colocou para a gente trabalhar junto com os Nós temos o Venâncio, o Danilo, Johnny, toda aquela galera linha de frente, e toda aquela galera Amaral, toda a região são linha de frente. Eu não tenho diferença, o João está mandando mais comigo, mas eu tenho um carinho por todos. Então hoje nós temos um grupo que tu conhece, que eu te agradeço na campanha de deputado estadual que eu tive. Tudo que nós passamos, tu foste um cara, você, os meninos que ficaram os vereadores, que me acompanharam, tu sabes que serviu de exemplo para mim como divisor de água. Eu, na verdade, galera, eu sou um cara felizardo, eu sou um cara abençoado, eu sou um cara agradecido. O Jonas, já, historicamente na minha vida, a gente somos amigos há muitos anos, mas eu sou um cara que vê uma eleição agora e que o Deus fizer para mim, eu já sou vitorioso. Ele já me deu mais do que eu mereço. Tenho um pai que ele briga, que ele cobra, que a gente discute, que ele quer. O pai nunca quer o mal para o filho nem a mãe. É o recado que eu deixo. Goste do pai, respeite os pais. Eu já tive muito problema e hoje eu tenho um respeito muito grande, porque a gente vai ficando velho, a gente entende. Já brigou muito com o Raimundo? Ixi, já peguei muita mijada, ainda pego até hoje. O Raimundão te acorda e já te dá mijada. Ele é mão de ferro com os filhos até hoje. Ele gosta de brigar. Se ele não brigar com eu, Jamil e um bocado, mas ele briga. Não é ele, né? Ele briga para melhorar. Eu tenho orgulho do prefeito que tenho, do pai que eu tenho.
eu tenho orgulho da minha família, eu tenho a minha irmã Adriana, a irmã Pita, Patrícia, Vocês são Riquelme. quantos irmãos? São eu e 7, Francisco, 7, é. que é o da Eliane. E quantas mulheres tu já teve? Eu tive 4 Oficiais. compromissados, e o resto eu me apaixonava em cada lugar que eu chegava, com o coração bandido. Um amor em cada povo. Quando a mulher me deixava, eu chorava. Chorava. Eu sempre fui chorando. Chorou muito por amor? Chorei Mas muito. era- Eu sempre choro, a mas Carol era- não pode chorar todo dia. Mas era lágrima de crocodilo ou não? Com a Carol não, mas com os outros. Bragança, Charlão, é uma cidade que é muito conhecida, né? O povo comenta muito a questão do chifre, né? Hoje em dia você tem uma família organizada, se sente bem, mas e nos relacionamentos anteriores? Você já... Eu já peguei o chifre da minha primeira mulher com meu cunhado. Eu Com o emagreci cunhado? com meu cunhado, pô. Não comeu minha mulher, safado do meu cunhado. Aí eu peguei o chifre, chorava, emagrecia. Aí o papai, se tu vai te emagrecer, eu prefiro um filho alcoólico do que um filho corno. E aí eu digo, eu vou desforrar. Aí eu achei, como eu peguei o chifre, achei que eu tinha que pegar tudo que era Foi aí que tu começou Aí eu comecei a endoidar. atrair. Aí eu me desembestei, fiquei uma besta desembestada. E aí eu me apaixonava. Mas é a experiência que a gente leva da vida, com relação... Hoje, gente, E olha, quantos cara, filhos, Charlão, nessa eu tenho história? 3 filhos. A Joyce, que é dentista. O Júnior, meu filho, que é filho da Isabel, que está se formando para Direito, com 22 anos. Legal. Né, o último É ano Charles de Direito. Charles Júnior, o Juninho. E tenho a Juliana, que tem 14 anos, que está no segundo ano de magistério, 13 anos. 13 para 14 anos já tá, não, ela está já no ensino médio. Ensino médio. Entendi. Eu tenho, Mas aí são- meus filhos são inteligentes, o burro é o pai. Esses 3 são os oficiais, né? Os Registrados, que registrado que paga o imposto dele. Eu tenho uma família Esses pagam maravilhosa. imposto de renda, né? Tenho a minha irmã Lucirene, que é uma benção. Sim, mas tu Adriana. teve tanta mulher por aí, não tem um filho perdido por aí, não? Bem, eles Não ainda procuraram. Olha, então os filhos do Charlão, vocês vejam bem esse rosto aqui. Vocês se parecerem com esse rapaz, procure aqui que em Bragança, ele é vereador em Bragança, tá? Vem cá, isso é um programa pra correr atrás do ratinho. Programa do Ratinho. Vamos fazer Olha, DNA. tá aqui meu filho aqui, ó. Parece igualzinho, velho. Será que eu não conheci a tua mãe não, né? Depois mostra ele já, pra comer igualzinho. Mostra aí já pro meu filho aí. Mostra aí, galera. Olha aí, olha. Mais um filho aí, ó. Besta do papai aí. Parece ou não parece? Meu filho, a tua mãe vai te contar a verdade. Mas você escolheu um pai bacana. Uma coisa que ele falou que é interessante é que você, Charlão, hoje você tem um relacionamento bom com sua família, você reconhece bem, mas você se declarou mesmo, reconheceu que você é um filho adotivo do seu Raimundo, né? Isso. E você, diferente de muitas pessoas, você não descobriu isso logo no início. Não. Descobriu com que idade, mais ou menos? Eu já estava com meus 38 anos. Foi assim um baque que senti. E como foi esse impacto? Foi a ex-mulher do papai, Odiné, que me contou, porque eu sentia uma dificuldade, o papai também brigava muito comigo, eu fui reclamar, ela disse, olha, na verdade, teu pai não é teu pai, a tua mãe não é tua mãe, te pegou... Assim Não, na eu lata. estava cheio do cano. E assim, só que não surtia muito efeito, porque quando ela me contou, aí eu fui pra cima da mamãe, né? 40 anos já. Quando não eu fui tem pra mais nem cima graça. da mamãe, aí a mamãe disse, não, Charlão, ele sempre vai ser teu pai, porque foi com 2 horas de vida, a tua mãe te pariu, teu pai pegou, que ele já queria. Deu nem o leite. Então não posso nem dizer que Deus ele te coloca, quando ele te tira uma família, ele te coloca outra. Então, até nisso eu tive sorte. Até isso eu tive sorte. Você já porque nasceu abençoado, eu né, Caboclo? sempre fui abençoado. Mas tu sabe como é que Deus ele te abençoa? Pelo coração. Não é pela aparência, nem pelo teu vestido, nem pelo teu calçado. Deus te abençoa pelo teu coração. Ele te mede, ele te valoriza pelo teu coração. Verdade. Então não adianta tu ser um cara formado, bem vestido, uma índole maravilhosa para os outros, mas tu ser uma pessoa ruim. Então, tu batalha, às vezes tu sofre preconceito, tu sofre pressão, perseguição, por quê? Porque tu tem esse teu lado extrovertido, tu tem um cara, mas tem um cara que tu te incomoda com as pessoas. E hoje as pessoas precisam gostar das pessoas. Verdade. Nós estamos vivendo num mundo que cada um que se ferre. Cada um com Então seu- o próximo é o próximo, velho. Então nós temos que, nós, legislador, nós, agente público, nós precisamos transmitir para o nosso povo mais humilde, mais carente, que é meu povo, que muita gente quer de invasão, porque de onde vem os votos do Charlão, do povão. Eu tenho voto da cidade bem, tem pessoas que me recebem bem.
Só para te ter uma ideia, cara, eu sou um cara tão felizado que a última eleição que você tem participação nisso, como os outros vereadores, como Bruno, Zeca, Júnior do Pneu, Deco, Marico, tudo. Um cara hoje ter 19 mil votos aqui em Bragança, da forma que foi, 24 mil no geral, ficamos na frente de 3 candidatos que hoje estão eleitos, inclusive o Renato está aí, mas são merecedores. Se eu saio do partido, antes vou para o partido menor, hoje seria deputado, como o governador diz, o vice, o meu quase deputado, mas não é o meu tempo, é o tempo de Deus. Foi o momento, né? Então não é o momento, mas oportunidades, Tudo é um não sei se virão, né? mas eu sou Como grato. tu diz, nada pra ti é fácil, né, Shalom? Tudo tem que ser com dificuldade. Shalom, uma curiosidade sobre essa sua campanha agora como deputado. Foi a primeira vez, no caso, foi a primeira primeira campanha. vez, a primeira em cima da hora. vez. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Mas uma coisa interessante sobre isso, é para ficar melhor, audível. Fica à vontade. Mas essa campanha, o que você acha? Foi a primeira vez para nunca mais ter ou foi o primeiro passo de muitos que ainda virão? Pretende continuar na campanha como futuro deputado ou como vereador tá bom? Não, Gatinho, é assim. A experiência que nós tivemos assim, não ganhou, teve derrota, não, nós tivemos vitórias. Quando você é reconhecido, quando 30% da população, 32% da população bragantina, em termos de urnas, acredita num projeto como foi feito, da forma que foi feita, eu posso dizer que nós somos vencedores. De dizer que o meu amanhã tenho proposta, tenho vontade de vir candidato de novo, viria sim, posso vir, se planejado, organizado, trabalhado, dá. Mas da forma que foi, que a gente não estava esperando, o governador pediu e tudo, e a gente não fizemos o dever de casa, fica muito difícil você entrar numa luta, batalha que é árdua para deputado, diferente de vereador, que já é pesado, sem dinheiro. Hoje o povo é no dinheiro. Se você não tiver um capital para construir, até no marketing, até no teu material, tudo hoje é mais difícil. Eu não sou nem bonitinho para me dar, eu vou votar porque ele é bonitinho. Mas é um cara legal. Mas a boniteza não se põe na mesa. Mas o povo hoje, eu acredito que eu sou grato ao povo bragantino por esses 19 mil votos. Com certeza, né? Por quê? Porque aonde eu ando na rua, tu já me acompanhaste e fizemos uma caminhada, várias caminhadas, aí o João sabe disso, a Leide, que o povo para e diz, poxa, mas por que não foi? Por que não deu? Mas por que tu teve mais votos e tu não entrou? Poxa, eu votei em ti, a minha família, eu não te conhecia, mas o fulano mandou votar. Eu sou grato para aquelas pessoas, até que não votou em mim. Porque, mas eu dei uma oportunidade de dizer, pô, tô aqui. Mas como diz o Tony Costa, Shalom, tu ficou na história, tu tá na história. Já teve outros candidatos, muitos mais potentes, que não chegaram a 19 mil votos. Candidato mais votado, né? E com condições se planejou 4 anos, então, mas não chegou. O máximo foi a 12 mil, 13 mil. Ninguém passava disso. Isso vem de quê? De um grupo de pessoas, do seu Raimundo, que acreditou, de um grupo do seu Raimundo, do nosso grupo, principalmente da nossa turma, dos vereadores que acreditaram. Foi um conjunto. Eu tive 19 mil? Não tive, cara. Sozinho ninguém tem nada. É uma junção de pessoas que acreditaram e chegamos aonde chegamos. Agora a pergunta, eu quero? O cavalo quando passou selado, tu tem que montar. O não tu já tem. Eu nunca digo não se o sim está na minha porta. Mas eu posso sim vir para vereador, porque a gente acha que Deus possa nos conceder mais uma oportunidade e o povo se achar melhor pelo nosso trabalho. E prefeito de Bragança? O Charlão tem esse sonho de ser prefeito de Bragança? Cara, todo mundo que está na política um dia tem, né? Mas estamos numa linha sucessória que está na nossa frente. Hoje é o doutor Mário Júnior. Mas se a gente Deus nos colocar essa oportunidade de ser vereador futuramente, claro que eu tenho. Quem não tem? Tu não tem? Claro que eu quero. Política também, não tô? Eu estou na política. E quem não quer subir de patamar? E a gente tem capacidade de ser prefeito de Bragança. Nós temos condições, nós temos experiência. Já tem 19 mil votos. Nós, né, o povo. Olha, nós temos voto para brigar, hein, galera, olha aí. A gente percebe, Shalom, que se você respira política, você gosta do que faz, mas se o Shalom não fosse vereador hoje, qual era a profissão que você teria vontade de seguir? Eu voltava para a estrada. Voltava para a estrada. Não trabalha mais na estrada, não?
Não, porque a gente, bem, não em termos. Quando pinta uma obrazinha, a gente vai. Né? Eu gosto da estrada, eu me identifico muito com terraplanagem, com pavimentação. Hoje eu quero assim dizer que vamos ter, já foi licitado, já foi saído no Diário Oficial, a PA 112 Montenegro já está chegando às outras empresas com equipamento pesado. Está aí a nossa também, a nossa empresa da nossa região está aí, né, trabalhando. O seu Raimundo está olhando com carinho as empresas que vêm para fazer um serviço de excelência. Uma obra também são 3 empresas, a Rodoplan está junto, né? E são 3 empresas do Constromec, a Lucena e a Rodoplan está aí para fazer um trabalho de excelência, um trabalho de respeito, de merecimento com um povo tão carente, o povo do Montenegro sofrido. No inverno é lama, no verão é poeira, um povo que nunca sonhava, não acreditava de tantas promessas, e justamente na gestão do Raimundo Oliveira, do Raimundão, na nossa gestão de legislador, e aí sair esse presente, graças a Deus, usar o nosso governador com promessa de palanque. O nosso governador tem que exaltar. Verdade. O Helder prometeu. Ele prometeu em palanque e cumpriu. Como está cumprindo, a gente compra outra. Ó, já está arrogante. E está aí a Policlínica, está aí a Orla do Caeté, que agora vai ser inaugurada. Mesmo, né? Vamos fazer na Combuca, porque nós temos participação. Olha, tem que cobrar merchan, viu, já? Orla do Caeté, às 16 horas aí, Olha, governador, estou fazendo isso é bacana, Xalão, porque o povo não somente precisa, mas como produz. É aquele ditado: se o povo do interior não planta, o povo da cidade não almoça nem janta. E o povo do Montenegro, do Cacau, de Bragança, realmente precisa e só tem benefício para ele, né? Olha, legal tu falar isso, que eu com o João somos legislador e nós sabemos da luta que nós temos. Quando eu falar na PA 112, eu vou falar na PA 108 do Cacoal. Nós fizemos requerimento para pavimentação, para terraplanagem, o mesmo processo da 112. Já fizemos em outras situações, assinado por todos os 17 vereadores, e nós temos uma promessa de um dia também o nosso povo do Cacoal e região ter pavimentação tão sonhada. Outro sonho agora, bem São sonhado. Questão de etapas. Então o Montenegro, Raíssa, vai ser uma realidade e uma credibilidade. A Raíssa vai brilhar mais ainda agora. O poder público. Ninguém vai aguentar beber, ela vai estar perigosíssima. Então são histórias que nós possamos contar para os nossos filhos, Jonas, que quando eu fui vereador, na nossa legislação, nós entregamos e fizemos parte do projeto, fizemos parte do sonho. E quantas vezes tu foste pedir voto ali na Lâmpada? Mas aonde que vem? Por que vocês não brigam para asfaltar? E essa legislatura vai ficar um marco. É um marco, fica um legado e várias obras que o prefeito tem. Muitas outras obras nós temos, com certeza. E dentro da política, Charlão, o que mais te alegra e o que mais te decepciona, assim, dentro desse processo político? De tudo que você já viu, de tudo que você, das suas campanhas, de toda a história que você tem, são quase 12 anos, né, como você mesmo falou. O que mais te alegra em poder ser vereador, em poder estar na política? O que mais te decepciona? Cara, o que mais me alegra, eu vou falar para as coisas boas, depois eu vou falar coisas ruins. O que mais me alegra é quando acontece isso. Uma promessa cumprida, um legado deixado, uma orla que para muitos era mais uma mentira e está aí, policlínica, tudo de bom, de positivo, adjetivos positivos que esse governo municipal quando postaram a primeira maquete da orla. Tu viu que foi uma avalanche de crítica, eles nos chamaram de mentiroso e de ladrão. A usina, vou chegar lá, papai. A Usina da Paz, cara, é um projeto que tem que ser, como é que se diz, imitado por todo o Estado. Tem que ser tirado de bom para os outros governadores, outros prefeitos, porque nós fomos abençoados. Verdade, o Usina da Paz é um espelho para o Brasil, né? Cara, é uma experiência, um exemplo de... Vocês têm noção, são mais de 100 e poucas profissões e funções e coisas boas dentro daquele quadrado. E nós vamos pegar uma moderna, vai ser diferente das outras. E outros, cara, só tu falar, olha, a orla tá mais linda, coisa mais linda. A policlínica, cara, o Ruth Bragança fizeram, na época, quando derrubaram o Ruth Bragança, eu fui na tribuna e disse, assassinaram a história. Derrubaram um prédio, que onde era só para fazer reforma.
foram cruel. Mas no governo do Raimundão se levantou, resgatou, como outras 42 obras inacabadas que o senhor Raimundo entregou, fora em todos os segmentos. Como vereador, como agente público, nós temos hoje o peito tufado de dizer, nós fizemos parte da transformação história, né? de Bragança, da história, Jonas. Tu tem ideia o que é uma orla de Bragança, uma orla de Ajuruteua, policlínica, os CRAs, os abrigos de excelência, lá em nome da primeira-dama que batalha, aos nossos deputados de emendas. O Bragança, ela é campeã em emendas. Está aí o Covid na época, na gestão do Mário Júnior, que muitos municípios estavam praticamente combalido, o povo ficando com dinheiro tudo em Bragança. O prefeito mandou uma turma em Goiânia comprar vacina para não esperar. É aquele cuidar. O doutor Mário Júnior tem isso. O prefeito, cuidar do povo. Tem aí a nossa saúde. Ah, precisa melhorar? Precisa melhorar. Como a gente precisa melhorar mais na UPA, nas unidades de saúde, em todos os sentidos, na educação, precisamos sim. Já foi feito melhor, precisamos melhorar mais ainda. E nós estamos aqui para isso, para fiscalizar, para ir para cima. Onde o povo reclama, qual é a nossa função? De fiscalizar, de melhorar. Então é esse que é o papel do legislador, esse é o papel do prefeito. Então, Gatinho, nós podemos hoje ser um vereador e dizer aqui, nós temos gestões comprometidas com o dinheiro público, com a gestão, com o povo. E outra coisa, cuidar de quem precisa é muito legal. Somos perfeitos? Não somos. Mas hoje Bragança, ela é referência. O Jonas sabe disso, esse cara tem uma capacidade muito grande. O Jonas, quando ele inventou de ser vereador, eu disse, Jonas, tu tem uma ambição, tu tem um carinho, tu tem coisa. Faltou equilíbrio para ti em algumas coisas, como faltou para mim. Mas hoje tu tem uma mulher como a Gil, que é guerreira, batalha, uma minha como os outros têm. Como os outros mulher é sempre o nosso esteio, né? A nossa referência. Se tu não tiver a mulher, como o seu prefeito tem a esposa dele, como tem a mulher, aquilo ali, quando tu tá empurrando o cara. A tua puxa muito a tua orelha. Nem sempre estou fazendo besteira. E aí eu tenho a felicidade de ter o João, tem essa moça. A outra mulher. Eu tenho um grupo. A outra mulher, o João, o João é meu filhado. Então, assim, nós podemos passar a noite todinha, Gatinho, todos aqui que estão aqui nessa sala, para dizer, nós temos o que falar, nós temos o que mostrar, nós temos que inaugurar. É ruim? Lá atrás, cara, que não tinha nada. Todo mundo foi... Mas deixa eu te falar, deixa de fazer campanha e deixa eu te perguntar, como é que foi a tua campanha de candidato a deputado estadual? Como foi? Quais foram as dificuldades? Qual foi o município mais distante que você foi? O que é que você acha assim, que faltou para você não ter conseguido chegar? Faltou planejamento. Você foi um vitorioso, como você disse, Sim. Até porque 19 mil votos em Bragança não é fácil, para candidato nenhum você ter. Né? Primeiro, né? Mas assim, o que foi que faltou para você ter chegado, ter sido eleito, dentro da tua avaliação? Faltou na nossa avaliação, a primeira coisa mais importante é planejar partido. Se eu saio antes e vou para um partido menor, eu fui eu que te falei isso, né? Com certeza, nós tínhamos ter sido sucesso, êxito. Mas é aquilo que eu te digo, é o tempo de Deus. Quando não permite, tudo te impede. Também faltou a gente conversar com os prefeitos, da gente ter o entendimento. Eu fui quase mais de Bragança, né? Eu fui em São Miguel, Irituia, rodei Mosqueiro, mas no BR eu fui até em São Miguel do Guamá, Irituia fui. Não fui para mais longe devido à logística. Primavera não teve como não ir, porque além de ter família, eu tive voto em vários cantos. Eu tive 140 votos em Tailândia. Eu tive voto em Marabá. Não cheguei aí, mas eu mandei. Não fui, mas foi bem organizado. Tive voto em Marabá, em Santarém, Portel, Breves. Breves também já morei em Breves 3 meses. Tive voto em Mosqueiro, tive voto em Belém, só lá no UNA, com 500 onde era o lá no Guamá? No Guamá eu rodei tudo ali. Tive bastante voto. Eu tive quase 5 mil votos de Belém, naquela região. Se eu rodo mais e tivemos a oportunidade de acreditar, faltou mais a gente acreditar e faltou a gente ter um entendimento que dava para fazer. Mas, é assim, foi experiência, como você falou, como cobrou, tu rodou.
você rodou com os outros vereadores, aqui que eu falei o nome dos meninos. Nós acreditamos no projeto que achava que dava. Infelizmente, eu fiquei num partido como o PSDB muito pesado, né, com 4 mandatos. A gente acreditava que os caras iam passar de 100 para poder puxar, como foi da outra eleição, mas infelizmente não aconteceu. Mas, como eu te disse, se eu pudesse voltar atrás, faria diferente. Eu não passei 4 anos pensando em ser deputado. Eu entrei faltando 2 anos com um pedido do governador para o senhor Raimundo, e a gente ficamos meio, o papai ficou, né? Será que vai dar? Será que não vai? E quando a gente se levantou, já era um pouco tarde. Mas o que deu para correr foi as nossas condições. Mas o que pesou mais, na verdade, foi a questão de partido, né, da logística. Mas eu não me arrependo. Tudo foi aprendizado. Tudo foi um aprendizado, ganhamos uma experiência. Se der uma outra oportunidade, se for da vontade de Deus, os erros eu não faria mais. Hoje tu tem um norte. Porque tu precisa entrar no processo para te ter um entendimento. É porque uma campanha de deputado é totalmente diferente não, da campanha Jonas, de vereador. tu sentiu na pele. É diferente. É pesado, meu irmão. É mexer com o Estado. Tu imagina hoje, tu quer ser um candidato estadual, tu representa o Estado. Tu vai para a reunião, dá uma bronca lá na fronteira de Mato Grosso como Xinguara, Redenção, tudo da tua comissão de direitos humanos ou de transporte, tu tem que ir lá. Tu representa o Estado. Nós representamos, se eu não me engano, é o 8º ou 9º município do estado do Pará. Entre os 10. Nós estamos brigando com o Vigia, o mais antigo do Brasil. Não se sabe se é Bragança ou se é Vigia. Nós temos 410 anos daqui a uns dias. 410 anos mais antiga do que Belém. É uma das cidades mais antigas do Brasil. Fora do que a gente tem uma riqueza. Então eu sou um cara muito feliz de ter participado de uma eleição para deputado. Para mim foi uma experiência, foi um orgulho de meu nome ser, até hoje quando eu ando, Japona, eu tive no shopping, e eu fui subindo e disse, eu votei em ti, porque o fulano mandou da onde é? Da Terra Firme. Pô, legal, eu sou fulano, eu sou lá do Guadabara. Ei, Xalão, eu fui no campo. Ei, Xalão, eu votei em ti, sou do Tenoné. Eu votei em ti, cara. Olha, esse cara foi candidato. O fulano do fulano. O legal para deputado estadual, que lá distante, porra, vota no cara. Olha, então, para estadual. Eu te dei uns votinhos lá em Santa Maria, viu? Nem te falei. Olha, no Acarajó, aquela caminhada que vocês, não sei se tu vai fazer para vereador, o que tu fizeste para deputado. Então, é difícil, Jonas, fazer, mobilizar. Isso aí é credibilidade. Alô, povo do Acarajó, para dar uma forra pro doutor aí. Só que ele tá furando, tava na Vila Nova, ele tá guloso. Não quer tá tirando meus votos. Tem que dar. Nós somos gratos, galera de Bragança. Eu sou um cara vitorioso. Deixa uma mensagem aí para os teus eleitores, para os teus amigos, aqueles que foram dos 460 votos, o tempo que tu estava lá embaixo, que agora tu te reergueste, hoje tu é uma nova pessoa, você é uma pessoa mudada. Eu conheci a tua fase ruim, que eu achava muito engraçado, né? Que tu era porra louca mesmo, tu era doidão, e eu morria de rir de ti. Mas hoje eu consigo achar graça de ti também, porque você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa pra cima, alegre, gosto muito, tenho orgulho de estar do teu lado lá na cama, aprendo muito contigo também, obrigado. Na brincadeira, na sacanagem, mas aprendo contigo, os teus ensinamentos. Por isso que também que eu trabalhei contigo como teu cabo eleitoral, né, quando você foi deputado. Eu não trabalhei por outra coisa, não, foi por amizade foi mesmo, digno, pela amizade que nós tínhamos. Você sabia que eu tinha um compromisso com uma outra candidata, né, inclusive a doutora Heloísa, que também não foi eleita, infelizmente, mas eu tive que assumir esse compromisso contigo pela amizade que nós tínhamos. E acreditar. Com certeza. E acreditei junto no teu sonho também. E vivemos juntos esse sonho, né? Então deixa uma mensagem para essas pessoas que são teus eleitores fiéis, que são teus amigos, aqueles que acreditam em ti e que trabalham junto com o Charron. Galera, foi um prazer enorme participar desse programa maravilhoso que vai fazer muito sucesso, enchendo na cumbuca. A mensagem que eu deixo de acreditar. Nunca deixar de acreditar em Deus. Muitas vezes a gente fica triste,
que não vai dar certo, mas quando a gente bota Deus na frente, a gente tem aquele sentimento de vitória. Eu sou um cara vitorioso, sou um cara abençoado, como tu falaste. Desde os meus primeiros dias, horas de vida, eu fui abençoado. Não deu para uma família, Deus colocou outra. Assim, na minha vida conjugal, na minha vida material, na minha vida espiritual, o mais fundamental de tudo, que quando você coloca Deus, quando você fala de Deus, é que tu fala de gratidão. Eu sou muito grato por tudo que Deus fez e faz na minha vida, do que eu era, do que eu sou, e não preciso muito melhorar. Então, o nosso povo da igreja ecumênica, os evangélicos, católicos, essa mensagem que eu deixo, um vereador que era moleque doido, um moleque que não acreditava em Deus, era um cara que achava que era dono da situação, e Deus me colocou lá no chãozinho e depois me resgatou e disse assim: epa, primeiramente você tem que respeitar o próximo, você tem que ter o direcionamento e o discernimento. A mensagem que eu deixo para o nosso povo bragantino e para todos que estão nos vendo em todo o Brasil, que esse programa, ele é cômico, ele é brincalhão, ele é sério, e eu creio que vai chegar nos corações de muita gente que confia em Deus. Sem Deus não somos nada. E os meus 460 votos do meu segundo mandato, olha como eu estou nojento, meu segundo mandato foi uma experiência de vida. Jonas, Gatinho e todos aqui, eu tive 2.148 votos. E eu não tive a mesma sensação de aprendizado como dos 460. Eu precisei errar para acertar, eu precisei cair para levantar e eu precisei entender que a união faz a força e você tem que ter humildade. 460 votos daquelas pessoas amigas, que é onde muitos viraram aposta, onde o porte mijou no cachorro. Onde você ajudou muitas pessoas e as pessoas não quiseram te dar uma chance, mas Deus colocou o número certo, na urna certa, para a vitória certa. Então, para Deus, não interessa a quantidade de votos, é o número que Ele coloca para a tua vitória. É a mensagem que eu deixo. Nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para dizer que Deus é maravilhoso, nunca é tarde para dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meus filhos, todos vocês aqui, eu amo vocês. A oportunidade que Deus nos dá para a gente dizer em vida, dizer: te amo, cara, eu te amo, porque a gente precisa de amar as pessoas. E os 460 votos foi... Não vai falar isso pro Gatinho, senão ele acredita. Eu senti ele me cutucando. Ele transformou em 2.089 votos no meu terceiro mandato. Mais organizado, mais preparado. Foi mais votado, né? Eu fui o mais votado já no terceiro. Fui o segundo, fui o último, e Deus me exaltou, porque toda a honra e toda a glória dele me colocou, mas só eu não. Foi preciso aqui, ó, a força de cada um. Uma família. Então, nós temos hoje, Jonas, a gratidão de dizer que eu sou assim porque alguém me ajudou. Ninguém faz nada sozinho. Então, a política, ela ensina muito. Porque imagina tu... Avalia um cara sem mandato, o político. Mas imagina tu num patamar diferente, cai. Teus amigos, aquela mesa ali. Eu sempre falo pro papai, a mesa dele é cheia. Mas depois que ele sair do mandato, é só a família. Muda, irmão. A natureza é essa. Então, família, amigo, é no momento difícil. No momento de dor, aquele teu amigo que fala na tua cara, aquele que cobra, que quer o teu bem, esse é teu amigo. O povo bragantino, só gratidão. O povo bragantino, obrigado pelos votos que vocês me concederam de me adotarem há mais de 12 anos atrás como político e há mais de 22 anos como cidadão. Eu só tenho a dizer ao povo daqui a sábado, que faz 410 anos... Você já tem um cidadão bragantino? Essa cidade já há, essa cidade maravilhosa, quem me deu foi o Olailson. Essa cidade maravilhosa, a esse povo bragantino, lá do interior, lá da fronteira dos 3 municípios, de Augusto Correia, Viseu e Capanema, Bragança, que o votinho do Charlão vem de lá das quebradas, das nossas queridas áreas de risco, como diz para muitos, mas onde tem um povo maravilhoso, lá da Santa Lúcia, do Alto Paraíso, da aldeia, dos campos, da praia, das 2 PAs, de todos os meus votos vêm dos 4 cantos pingados. Todos os votos têm o mesmo peso. Eu deixo aqui de 2.148 votos para 460 votos de aprendizado, para 2.089 votos de redenção.
de acreditar, de ajuda de todo mundo, do voto do doutor, do médico que botou do mundo, aquele do agente de limpeza. Todos os votos são igual na urna do Charlão, deu certinho. Muito obrigado, galera. Parabéns, obrigado pela essa oportunidade. Que o Papai do Céu possa nos dar muita felicidade, muita bênção, saúde, e nós precisamos amar as pessoas. Fico com Deus. Muito bem. E pra gente encerrar, bora fazer um bate-volta? Perguntas rápidas e respostas rápidas? Depende. Vamos? Se você não tirar minha roupa... Aí é com você. Se você tirar a roupa, aí é com você. Esse corpinho lindo, não. Uma paixão. A minha paixão é meus filhos, a minha família, a minha esposa. Um sonho. Um sonho é ser cada dia ser melhor, cidadão melhor. Outro sonho. Outro sonho é me realizar como profissionalmente, politicamente. Ser prefeito? Com certeza. Um bordão bem paraense. Égua, moleque, esse açaí tá muito grosso. E um bordão bem bragantino. Opa! Vamos dar uma gurijuba aí, moleque doido. Um defeito. O defeito é falar demais. Eu tô vendo. Fala pra caramba, não quer deixar nem eu falar. Se tu não dessa moral. Uma qualidade. Uma qualidade e um coração grande. Onde queria... Não é de boi. Coração humano. Onde queria estar amanhã? Só Deus sabe. Quero estar em paz com a minha família. E uma avaliação desta noite? Maravilhosa, aprendizado, um papo fluiu legal, pessoas maravilhosas, uma energia, senti a presença de Deus. E eu tenho certeza que esse programa já bombou. E tu tem tudo para seguir em frente com essa galera do bem. E com essa minha vinda aí tu estourou, né? E a gente só tem a te agradecer também pela sua humildade, sua simpatia, por estar aqui depois de muita conversa, né? Homem difícil para vir, já tem um mês que eu estou tentando trazer esse homem aqui, mas hoje deu certo. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, agradecer toda a tua equipe aí. João, toda a galera. O João, a Joana, o José, a Maria, a Leide. Enfim, muito obrigado, Charlão, obrigado, meu amigo. Estamos juntos aí, vamos trabalhar. Enchendo na cumbuca aqui com o Jonas e o Gatinho. E o homem entrou na cumbuca mesmo. Obrigado, pessoal. É nóis. Segue, curte e compartilha o Na Cumbuca. Estamos aqui. Esse aqui é o vereador Charlão, o Charles Williams. Vamos seguir a galera aí. Segue a gente.